Oi, vou começar com uma frase. Deixei de comer carne e substituí por. Então, vou botar as reticências aqui. Preencha esse espaço. Então, quais são as respostas que a gente mais vê? Quando a pessoa tira o grupo das carnes, né? Porque quando a gente fala carne, dá a impressão que é só carne vermelha, mas carne é um grupo e nele estão incluídos assim a carne de vaca, carne de porco, frango, peixe, carne de caça, as carnes de outros animais, enfim. Então, quando tira o grupo das carnes, as pessoas colocam o que no lugar? Então, o que é o mais comum da gente ver? Eu acho que eu, como nutricionista de clínica, né, de consultório, e vários outros colegas que eu sei, a pessoa coloca, por exemplo, mais massa, coloca macarrão, coloca torta, quiche, panqueca, coisas que são feitas em geral com farinha. Ou coloca queijo, ou coloca ovo, né? Quando a pessoa está nessa transição que só tirou as carnes e ainda mantém o consumo de ovos e laticínios, pode colocar ovo. Hoje em dia a gente tem muito esses hambúrgueres aí, estamos com um mercado vegetariano e vegano em plena ascensão, então tem esses hambúrgueres industrializados e carne de soja. Nossa, há muitos anos era a carne de soja que era um dos campeões aí deste lugar de substituição. O fato é que a alimentação tradicional nossa é basicamente arroz, feijão, vamos dizer, bife, batata frita e uma saladinha de alface e tomate. Isso é, assim, o mais comum de você ver nas casas das famílias, nos pratos feitos, nos menus de restaurante, os basiquetes, assim, é nessa linha. Então, se eu tiro a carne, eu tenho lá arroz, feijão, bife, batata e salada. Se eu tirei o bife, eu preciso botar outra coisa no lugar. Isso é uma questão gastronômica e cultural. Do ponto de vista técnico, pensando que o nosso hábito brasileiro come arroz com feijão, não é toda cultura que come arroz com feijão, um cereal e uma leguminosa. Tem culturas que vão comer batata, enfim. O que eu quero dizer é, aqui no Brasil a gente já come todos os dias o grupo alimentar que vai fazer as vezes do que a carne contém. Então, o grupo das carnes é um grupo que tem proteína e gordura. E gordura, normalmente, do tipo saturada. A maior parte porque as gorduras são divididas em saturadas e insaturadas. Normalmente, as saturadas são encontradas nos alimentos de origem animal e as insaturadas nos alimentos de origem vegetal. Não quer dizer que um ou outro grupo não tenha um pouco de cada, mas a predominância é essa. Então, carne tem proteína e gordura. A carne é zero de carboidrato. Não tem carboidrato. Nenhuma carne tem carboidrato. Então, quando eu retiro um alimento que tem proteína e gordura, eu tenho que ter outro alimento que tenha proteína e gordura. O grupo das leguminosas, onde está o nosso famoso feijão preto ou carioquinha, que acho que o Brasil, de forma geral, consome muito esses dois, embora feijão branco, fradinho, bolinha, feijão de corda, grão de bico, lentilha, tudo isso também faça parte deste grupo das leguminosas. Então, os feijões, vamos colocar entre aspas, né, as leguminosas são alimentos que têm proteína, eles têm pouca gordura na sua composição sem preparo, mas a gente sempre prepara colocando algum óleo, seja o óleo para refogar o alho e a cebola, seja um fio de azeite que a gente coloca numa salada, por exemplo, de feijão branco, ou outro fio de azeite que a gente coloque para fazer um hambúrguer de grão de bico, ou o mesmo azeite ou qualquer óleo de gergelim que a gente use para fazer pastinhas de tipo hummus ou com feijão fradinho, qualquer leguminosa desse tipo. Então,
a leguminosa vai ter um teor proteico adequado e ela contém um pouco de gordura na sua composição e ela é normalmente consumida adicionada de uma gordura. Então eu não preciso trocar a carne por bolinhos, tortas, panquecas e afins e hambúrgueres e nada disso. Eu posso fazer isso e aí a gente tem que escolher qual é o elemento que vai ocupar esse espaço por uma questão, de novo, gastronômica. Do ponto de vista técnico, eu preciso ter garantido uma boa porção de leguminosa no almoço e no jantar, depende aí de tamanho da pessoa, peso, enfim, aí é uma coisa mais individual, tô falando do geral aqui. Não preciso colocar, aliás, não devo colocar laticínios, porque os laticínios, com seu teor de cálcio presente ali, vai atrapalhar o ferro presente nesta refeição. Então, almoço e janta composto basicamente por esses alimentos de arroz, feijão, vamos colocar cereal e leguminosa e verduras e legumes, ele vai ter predominância de ferro, não é predominância de cálcio. E cálcio e ferro têm uma certa interação e vão acabar atrapalhando um ou outro na hora da gente absorver e utilizar. Então, não é para colocar laticínios. O ovo não é necessário. De novo, o ovo é proteína com gordura. É a mesma coisa da carne. Fica de novo como uma opção gastronômica. Bolinhos, tortas, tananã, tudo que eu falei, são farinhas. Aí depende bastante da estrutura de peso, mas são dispensáveis. Então, você quer colocar um bolinho, uma torta, um quiche, alguma coisa, cuidado com a combinação com o arroz, porque a gente pode mexer um pouquinho no peso, tá? Então, trocar carnes, trocar a gente não troca. A carne tem a característica dela, ela não é necessária para o nosso corpo, é só uma questão de escolha, de hábito cultural, uma escolha gastronômica. Todos os nutrientes que tem ali na carne, a gente vai encontrar no reino vegetal, e a B12, que é um ponto de grande questão, porque a carne tem e o reino vegetal não tem, o fato de eu comer carne não significa que eu vou ter bons níveis de B12. Aí você vai assistir ao vídeo da vitamina B12, porque isso é um outro tema, tá certo? Então, tem que ter leguminosa quando eu optar por não comer alimentos de origem animal.